Bom dia, boa tarde ou boa noite para você aí do outro lado. Começa agora mais uma edição do Com a Palavra, a Moura do B, hoje personificada aqui pelo Marcelo do Belha, diretor financeiro e de relação com investidores da Moura. Marcelo, obrigado pela sua presença, é um prazer falar com você. Gustavo, eu que agradeço, é um prazer falar com vocês, estou à disposição aqui, vamos discutir bastante aqui o case da Moura. Marcelo, começando bem pelo comecinho aqui, uma pergunta que eu sempre faço para os representantes de empresas aqui da série. Eu queria que você explicasse, para quem nunca ouviu falar, se é quem nunca ouviu falar, o que é a Moura do B, ou seja, o que a empresa faz, desde quando ela existe e como que ela ganha dinheiro. Perfeito. A Moura do B é uma incorporadora e construtora, tá baseada na cidade de Recife, Pernambuco. Ela está em todo o Nordeste brasileiro, né, a líder no setor de construção e incorporação, né, no Nordeste. Então, ela está em Recife, Salvador, Fortaleza, Natal, Maceió. Estamos entrando esse ano em Aracaju e João Pessoa. Então, basicamente, a gente está em todas as capitais do Nordeste, desde Salvador, né, mais ao sul, até Fortaleza, mais ao norte, ficando no centro, né, que é o centro geográfico, que é Recife. A Moura é uma companhia de quase 40 anos, né, de história, foi fundada no início da década de 80 por 3 irmãos, né, Marcos, Gustavo e Aloísio, que começaram com a construção de imóveis residenciais, né, verticalizados de alto padrão na cidade de Recife, e foi se expandindo, né, foi se diversificando e saiu de Recife, foi para todas essas cidades que eu comentei e diversificou seu portfólio, né? Hoje a gente tem nosso carro-chefe é o médio e alto padrão residencial e o imóvel de segunda residência também, que é a nossa marca Beach Class, né, que a gente faz, né, nas praias lá de Porto de Galinhas, Muro Alto, Praia dos Carneiros, recentes lançamentos de muito sucesso que a gente fez, todos estouraram aí de vender e historicamente a Moura tem essa marca para ou pessoas que querem ter uma segunda residência ou para investidores, né? Além de ter o carro-chefe do residencial para morar nessas cidades que eu comentei. Então, é uma companhia de bastante história, já bastante reputação, uma história de entrega, de engenharia muito forte nessas cidades que eu coloquei. Então, essa é um pouco do core aí da Moura. Marcelo, aproveitando o gancho, né, a gente falou aqui de como a empresa faz para ganhar dinheiro, já que a gente está falando disso, queria falar aqui com você do resultado da prévia, né, operacional que a empresa acaba de divulgar. São números bastante vistosos. A empresa, para quem não está por dentro, convido a acessar o valorinvest.com. Você que está acompanhando essa edição Com a Palavra consegue acompanhar por lá maiores detalhes, mas falando rapidamente sobre esses números, a empresa conseguiu aumentar as vendas em 84% na comparação, isso no quarto trimestre, na comparação com 2020, uma base de comparação não tão boa, né, por causa da crise de 2020, mas chama ainda mais atenção o fato de, ao longo de 2021, a se confirmarem esses números na divulgação de balanço da empresa, ter sido conquistado o maior volume de vendas nos 38 anos de história da Moura. Marcelo, eu queria saber como é que foi conquistado esse resultado tão expressivo. Não, bacana, Gustavo. Acho que vale a pena a gente dar até um passinho atrás e falar um pouco da história recente da companhia, né? A companhia fez a IPO no início de 2020, teve um timing ali bom para o IPO, mas não tão bom para o mercado, porque logo depois, né, entrou a pandemia e todos os planos que estavam prontos, né, de lançamento tiveram que ser segurados. E a companhia conseguiu, logo após aí o período mais agudo de pandemia, colocar o plano em vigor, né, em andamento, ali em julho, agosto de 2020. Lançou já 10 projetos em 2020 e conseguiu e vendeu bem, tá? Teve um número expressivo de vendas, considerando que é basicamente um semestre, né? E esse ritmo de vendas, né, a gente atingiu cerca aí de 100 milhões por mês em vendas, na média, né? Já a partir lá do segundo semestre de 2020. Então, a partir de então, a gente continuou com, né, com o ritmo forte de lançamentos em 2021, lançamos 17 projetos e conseguimos esse número recorde de venda histórico, né, 1,3 bi no ano de 2021, com esses 17 projetos. Eu acho que isso se deve
a toda a equipe de projetos e da companhia, engenharia. Nosso business plan foi muito acertado, nosso produto, né, teve muita assertividade, as praças de Recife, Fortaleza e Salvador, onde a gente lançou mais, são lugares onde os estoques estão baixos, de maneira geral, principalmente no alto padrão, né, no médio alto padrão, então o público demanda por produtos. Teve um componente também de segunda residência, que eu comentei no início, que também foi muito bem aceito pelo público. Todos os produtos que a gente lançou foram praticamente 100% vendidos. Então, acho que isso é um pouco do conjunto de todos esses fatores, né? São produtos assertivos, estoques baixos, né? A demanda do público-alvo esperando novos produtos na prateleira, né? E essa diversidade de cidades que a gente tem, onde a gente tem uma dominância, né, competitiva. E aí a gente pode entrar depois um pouco no mercado desses lugares, pelo fato da baixa concorrência. E Marcelo, diante desses números todos, acho que o investidor, a investidora que está acompanhando quer saber o que ele pode levar com isso, né? Ou seja, como é que a empresa remunera seus investidores. Você pode falar para a gente como está a política de dividendos, de distribuição de lucros hoje da Moura? Perfeito. Então, ainda continuando um pouco no histórico, né, incorporando um pouco na historinha que eu falei do IPO, a Moura, como várias outras incorporadoras, né, passou ali a segunda metade da década de 2010 navegando por uma crise que o Brasil teve, uma crise recessiva, né, e onde não havia uma proteção para os incorporadores, né, o distrato machucava muito. Hoje até teve uma matéria recente aqui que fala que a crise atual que pode vir vai ser diferente para os incorporadores do que foi a anterior, né, por vários fatores, entre eles tem hoje a lei do distrato que retém, né, o incorporador pode reter metade do que foi pago pelo cliente. Sim. Então a Moura sofreu, como várias outras sofreram, né, com isso, ali os anos de 2015, 16, 17, 18, e reduziu lançamentos, né? Teve que enxugar sua estrutura e depois tem uma questão nossa no modelo de negócios que a gente trabalha em dois segmentos que depois eu acho que vale a pena a gente explorar, que é a incorporação tradicional e a construção por administração, né? Onde o cliente ele sustenta a obra ao longo da obra, né? Eu não financio, né? O pagamento é feito ao longo da obra. Então, a Moura navegou bem a crise com esse sistema, onde não precisou tomar crédito no mercado. Sim. E se manteve operacional, né? Se manteve operacional, as vendas começaram a voltar, né? Quando os juros começou a baixar, a economia começou a voltar, né, da recessão. E com isso a gente se colocou ali como uma opção boa para a IPO, por ter uma empresa dominante no mercado, por ter uma reputação, né, uma empresa com engenharia forte, por ter um produto bom, um recall de marca muito forte na região. Mas o que acontece agora? Agora vem um prejuízo acumulado dos últimos anos, né? Existe esse prejuízo acumulado, contábil, né, no nosso balanço. A gente vai precisar de alguns anos para zerar esse prejuízo, dando lucro, que começa com esse ano de 2021, né? Isso aqui eu já posso antecipar. Com relação nos 3 trimestres, a gente já teve um lucro acumulado aí acima de 70 milhões, né? Então, muito provavelmente, né, vamos fechar o ano no positivo, com um número bom. E isso, com o tempo, eu diria assim que em 2 anos, né, provavelmente, ao final de mais 2 anos, a gente pode zerar esse lucro acumulado, talvez 3, e aí começar a pagar os dividendos, tá? Enquanto isso, a companhia vai gerando caixa, né? A gente gerou caixa ao longo desse ano, né? Foram mais de 120 milhões de caixa gerados, se não me engano, e a gente tem um ciclo grande pela frente de crescimento, a gente vai continuar lançando forte, esperamos continuar vendendo números acima ainda desse recorde desse ano, para que no terceiro ano após esse aqui a gente consiga pagar dividendos. Aí a ideia é pagar, né, recorrentemente todos os anos, tá? À medida que a gente entra ali na velocidade de cruzeiro com os números totalmente, com o turnaround completo, né? Eu considero hoje que o turnaround já foi feito, né? O turnaround operacional. Agora falta terminar o turnaround contábil, que é zerar esse prejuízo acumulado. Marcelo, agora a gente vai para um bloco de oportunidades, para ouvir um pouco o que a Moura, você já falou aqui alguma coisa, mas a gente pode se aprofundar mais, o que a Moura tem encontrado de oportunidades para aumentar suas margens de lucros,
queria falar um pouquinho antes do desempenho das ações, você já falou também, né? A empresa fez seu IPO pouco antes do primeiro grande choque, né, da crise da Covid, ali em março, com a chegada do vírus ao Ocidente, fez a estreia na Bolsa um pouco antes, o preço de estreia da ação era na faixa acima disso de R$18, no Vale foi aos 5,40 e hoje o preço da ação está navegando perto disso, ainda abaixo dos R$6. Quero ouvir de você, então, que oportunidades a empresa vislumbra para melhorar suas margens de lucros e, consequentemente, o desempenho da ação em bolsa, tendo em vista esse grande desconto que pode ser uma oportunidade de lucro para o investidor. Perfeito. Vou falar um pouquinho de como é composta a margem da Moura, depois eu falo um pouco do desempenho das ações, tá? Certo. Então, assim, voltando ao que eu falei agora na pergunta anterior, é importante esclarecer, né, para quem está nos acompanhando, que a Moura, apesar de ser uma companhia tradicional de construção e incorporação, ela faz em dois modelos de negócio. Ela faz a incorporação tradicional, onde, né, o construtor, né, pega financiamento com o banco para construir, tem um ciclo lá de construção dos seus 3 anos, né, recebe na carteira uns 30%, 35% do que é vendido para os clientes e o restante é recebido na entrega das chaves quando o cliente financia com o banco. E aí tem, né, eventualmente um distrato, o risco da exposição de caixa, etc. O tradicional. O outro modelo que a gente é uma prestadora de serviço, né, a gente desenvolve o mesmo tipo de produto, o mesmo empreendimento residencial, né, pode ser feito das duas formas. Aí, nessa forma, a gente forma um grupo de clientes que vai, né, aderir ao condomínio. A gente chama de condomínio fechado de obra, né? Condomínio obra. E esse cliente, não, Gustavo, né, você foi lá, comprou uma unidade e você vai ter um fluxo de pagamento ao longo de 42 meses. E esse é o período que eu tenho para terminar a obra. E ao invés de eu ganhar a margem de lucro em cima da construção, eu vou ganhar FIIs, eu ganho comissões. Então, eu ganho uma comissão por administração da obra, né? Eu comprovo todos os gastos que são feitos na obra todo mês para você e para todos os outros clientes de uma assembleia e os FIIs que eu estou cobrando. Então, eu cobro uma taxa de administração, eu cobro uma taxa de adesão, que é um percentual já na entrada, à vista, quando você entra, 10% do VGV, e cobro uma mais-valia em cima do terreno que eu desenhei ali o produto. Então, esse produto específico, ele é um produto que não tem exposição de caixa nenhum, ele me dá muito baixo risco, né, de uma tira infinita, porque basicamente, a não ser que eu pague o terreno à vista, mas muitas vezes eu faço permuta do terreno também, e me dá uma margem de lucro ali acima dos 50%, porque basicamente o que eu tenho ali são alocações de despesas administrativas minha do staff, para tocar a engenharia, tocar a minha área financeira, contabilidade, etc. O custo todo é pago pelo cliente e eu recebo FII limpo, né? Comissão limpa. No absoluto, o valor de receitamento é menor, porque obviamente é um percentual em cima da receita, mas é um business de muito baixo risco, porém é um business de nicho, né? Eu não consigo escalar ele como eu escalo a incorporação. Eu trabalho ele nos segmentos de mais alto padrão, porque você vai ter que pagar ele em 40 parcelas, 42 parcelas, não é em 30 anos como é o financiamento imobiliário. Então, consequentemente, a parcela vai lá para cima, né? É uma parcela mais alta. Sim. E tal. Então, tem um nicho, tem um limite que eu posso fazer isso por ano, mas ele é um business que eu considero contracíclico, né? Então, quando vem a crise, né, inflação, etc., eu estou redeado com esse business, porque toda a obra está sendo custeada dentro de um orçamento que os clientes estão vendo e estão pagando, né? E tem um percentual de comissão que é tirado em cima disso. Então, esse negócio representa cerca de 35% a 40% dos meus lançamentos, tá? Então, isso faz com que minha margem média tenda a ficar mais alta do que o setor, né? Então, eu trabalho com a margem média de 30%, 32% na incorporação tradicional, né, que é um pouco da média do setor, e trabalho com 50%, 60% na incorporação, no condomínio, nessa obra por administração. Então, assim, sendo que ele é um pouco menor, a participação dele no todo, minha margem média vai lá para os 37%, 38%, podendo chegar até 40%. Então, isso é uma oportunidade dentro do nosso modelo de negócios, tá? Isso é um diferencial que a Moura tem, né? A única empresa listada que trabalha com o business
de serviços de construção, né? Basicamente a gente pode rotular assim, né? É um serviço de construção e traz uma estabilidade de caixa, né? Não tem distrato nesse negócio, né? Se você para de pagar, você perde a sua unidade, o que você pagou. Então, isso para nós é uma oportunidade. A outra oportunidade é a gente tem um mercado nessas cidades que a gente está muito ainda, com market share ainda muito grande para ser ocupado, né? Acho que vale a pena a gente falar disso. Há poucos anos atrás, a gente tinha os grandes nomes que estão em São Paulo, que eram nacionais, ocupando o mercado do Nordeste, né? As cidades de Salvador, de Fortaleza, de Recife, com lançamentos grandes, né? E fazendo grandes investimentos. Esses nomes, durante essa crise que eu mencionei do final da década passada, saíram, né? Deixaram um espaço no mercado, e também tinha os outros nomes de construtoras, até empresas pesadas, empreiteiras, né, da engenharia e tal, que tiveram problemas, outros tipos de problemas, que tiveram que parar de operar, né? Então, elas tinham um braço de incorporação residencial também e eram muito fortes, concorrentes fortes, pararam de operar. Então, hoje a gente está basicamente navegando sozinho, né? Ainda posso falar isso, nas cidades que a gente está. A gente tem concorrentes locais muito bons em cada uma das cidades, que fazem produtos excelentes e estão vendendo muito bem, e a gente acha muito bom isso, né, que esteja vendendo muito bem, porém existe espaço, né, existe espaço para continuar lançando e continuar investindo. Então, acho que esses são os dois focos aí né, a diferenciação do business que a gente tem, que traz margens mais altas, e o market share, né, o posicionamento competitivo que a gente tem na região e nas capitais onde a gente está, com a baixa concorrência. Aí, do ponto de vista das ações, né, onde estão as oportunidades, que para a gente não deixar de analisar. Sim. Eu acho que você fez a análise perfeita no começo, né? A gente fez o IPO e eu lembro muito bem, né? Eu trabalhava no banco de investimento, eu trabalhei no IPO da companhia pelo banco que liderou a operação, e depois eu recebi o convite para ser CFO da companhia RI, mas eu lembro bem do que estava acontecendo no mercado, né? Era véspera de carnaval, onde a crise pegou, né? Aqui o mercado ficou fechado no Brasil, estava derretendo lá fora já o Wall Street e tal, e aqui fechado. Quando abriu, derreteu tudo, né? E a Moura foi junto. Eu lembro que tinha feito uma alocação de investidores muito legal, com investidores de longo prazo, né? Internacionais e tal. Porém, os internacionais foram os primeiros a sair do mercado brasileiro como um todo, naquele momento. Sim. E aquilo, dependendo das empresas, destruiu bastante o preço, né? Afetou o preço. E houve uma reconstrução ao longo do ano. Acho que houve uma recuperação ao longo do ano de 2020. A ação chegou a voltar para o patamar de acima de R$12, né? Do 6 e pouco. E aí entrou esse ano aqui, entrou toda essa questão de vai aumentar os juros, né? Então vamos agora ter uma questão dos juros afetando o setor vai sofrer, Sim. Curva de juros lá em cima e tal. Que é um clássico, né? Quando sobe juros, o clássico. Né? Acaba... Aí o mercado foi no automático, né? Vende incorporadora, né? Vende incorporadora. Sim. E aí a gente andou junto com o setor. Até um desempenho, se você olhar, né, dependendo, até um pouquinho menos pior do que o setor, né? O desempenho desse ano, de 21. O que acontece? Eu acho, pessoalmente, que o mercado financeiro ele pesou a mão um pouco demais com as incorporadoras. Acho que não foi feita uma análise, como eu vi nessa reportagem recente, que fala que a crise atual que pode vir não vai ser como as outras, né? As incorporadoras hoje estão muito mais com os balanços, muito mais robustos, né? Nós mesmos, né? Depois do IPO, a gente tem um caixa líquido, né? Caixa positivo. A maioria delas tem um percentual de dívida líquida sobre PL muito baixo. Né? Os distratos não vão afetar tanto, se acontecerem os distratos, não vão afetar tanto os balanços, porque tem uma proteção por lei hoje. Então, acho que houve um pânico desnecessário com relação a valor de ação, e todas, né? Acho que a gente tem um desconto muito grande, a gente está negociando aí a menos de metade do PL, né? Do valor do nosso PL. Até esse ponto, se você puder explicar, fala-se muito do múltiplo, né? Se você puder falar duas coisas, na verdade, para quem está acompanhando e não sabe o que é o múltiplo, o que é o múltiplo e como é que está o múltiplo da ação da Moura. Perfeito. No setor de incorporação, o múltiplo que se olha muito é o valor que a empresa está valendo no mercado comparado ao seu patrimônio líquido, né? Então, que fala que é o valor de mercado dividido por PL. Normalmente, se espera que ela valha mais do que o patrimônio líquido que é contábil, né? Se espera que
ela tenha um potencial de crescimento que se represente um valor acima, então esse múltiplo deveria dar acima de 1. 1.1, 1.5, alguma coisa assim. Quando a gente fez a IPO, para se ter uma ideia, o mercado, né, as empresas tradicionais listadas, aí posso citar aqui Cyrela, Zetec, Even, na média estava chegando a 3 quase, esse múltiplo, lá em começo de 2020, final de 2019. Então existia uma percepção muito forte de crescimento para as empresas do setor. E esse múltiplo foi encolhendo. Hoje, essas mesmas empresas, na média, estão sofrendo para chegar a 1. Então, ali 0,9, alguma coisa assim. E o nosso múltiplo está um pouco próximo de 0,5, um pouco abaixo, né? Então, menos de metade do PL. Então, hoje, se você pegar tudo que a Moura tem, né, de estoque, de terrenos, de valor de empreendimento lançado, de caixa, né, que aí seria uma outra forma de avaliar, que é o valor de liquidação da empresa, né, de contas a receber e tal, de recebíveis, menos contas a pagar, etc., e dívida, dá muito mais do que a gente vale no mercado, né, e mais do que, né, do que está se esperando de projetando de crescimento. Então, acho que assim, existe, em geral, uma oportunidade nesse segmento. Eu acho que esse momento de aumento de juros é um momento que tem que se ter cautela, sim, principalmente para quem toca as empresas. Claro. Mas que, na minha visão, ele não tem como ser sustentado. Ele vai ser pontual ao longo desse ano de 22, que é um ano de eleições, que a gente vai precisar esperar definir o que vai acontecer. Mas eu acho que, independente do que quem ganha a eleição e tal, do governo que seja, esse ano de 23 deve ser um ano de apaziguamento, principalmente da taxa de juros se acomodar. E aí esse setor voltar a andar. E o nosso papel específico está com um desconto enorme em relação aos outros. Então, eu acho que aqui, né, é um investimento de paciência, né, de se esperar, mas que se você tem números, você tem balanço, né, você tem condições operacionais e competitivas interessantes, né, e você tem um desconto desse tamanho, de maneira geral, né, parece fazer sentido que esse papel ande no médio prazo. Sim, e é isso, né? Assim, investir é olhar para o longo prazo, deve ser sempre, mas para o setor imobiliário, em geral, a regra é ainda mais reforçada, né? Assim, não é esperar para amanhã desempenho em bolsa, né? E é um setor cíclico, né? Também é entender quando o ciclo está em baixa, né? E ter a paciência de esperar a baixa passar, né? O ciclo retornar. As mesmas empresas que eu falei, né? E outras além delas, que estavam a quase 3 vezes o múltiplo, alguns anos antes, 2 anos antes, 1 ano e meio antes, estavam também lá embaixo, né? Então, quem teve paciência e segurou, né? Surfou aquela alta ali de 2019. Sim, e é um setor tradicionalmente bom pagador de dividendo, né? Então, no caso da Moura, em 2, 3 anos rebalanceando seus resultados, também tem essa perspectiva. Marcelo, a gente já falou um pouco dos riscos, mas eu gostaria de falar especificamente, um pouquinho mais de profundidade, sobre esse risco que você levantou, o risco. A gente fala risco eleitoral, mas no frigir dos ovos é um risco de várias frentes, né? Tem o risco fiscal no meio disso, risco de alguma instabilidade institucional no país, risco de alta de juros, risco de crescimento em baixa. Um pouquinho antes você falou que a empresa está redeada, né, para segurar um pouco a onda desses riscos. Mas eu queria saber, na prática, como o investidor pode eventualmente sofrer algum solavanco, a empresa, né, mas o investidor a reboque, algum solavanco por causa desse contexto conturbado que a gente deve ter pela frente, que deve, mais ou menos, afetar todos os setores aqui no país. Bom, vou separar aqui em duas frentes, tá? A frente operacional da empresa, né, a vida real, certo, vamos dizer assim, o que é risco na vida real e o que pode afetar preço de papel na bolsa, né? Que aí não necessariamente está vinculado ao que está acontecendo com a empresa, né? Que é o que está acontecendo agora. E aí que tem oportunidade de entrada, né? Exatamente, que são as assimetrias de informação e de situação, né? Então, hoje, a gente está vivendo uma assimetria, né? Hoje, o papel precifica uma situação de crise, de catástrofe, né? Que não é o que está acontecendo na vida real. Na vida real, a gente lançou agora, né, você viu a prévia operacional, né, vendemos aí 340 milhões no trimestre,
empreendimentos vendidos 100% na planta, já na largada, ou seja, a demanda continua lá, né? Situações que podem mudar esse cenário, né? O que podem mudar esse cenário? Então, eu acho que assim, uma continuidade de deterioração da economia muito forte, aí que atinja o nosso público-alvo de maneira frontal, vamos dizer assim, né? O público de mais alta renda. Hoje, o público de mais alta renda ele não se preocupa tanto, porque ele já tem a renda, né? Tem uma decisão de alocação de investimento e tal. Quem depende muito só da média renda pode sofrer mais, porque tem uma elasticidade maior a situação de emprego e renda, né? A gente também tem produtos desses, mas a gente pode eventualmente segurar esses produtos, se for o caso, né? Sim. Mas numa situação então, mais catastrófica, entre um que se visualize uma ruptura institucional, onde a pessoa fala, não, preciso guardar a caixa, né? Preciso deixar dinheiro em casa, isso pode ser, mas aí vai ser, se isso acontecer, não é só para Moura, né? Isso é para todas é estrutural, né? E de toda forma, o imóvel acaba sendo um porto seguro também nessas horas, né? No momento de crise e com um nome de reputação, um nome que tem, né, mais de 220 empreendimentos entregues e tal, acaba sendo uma forma de materializar seu dinheiro, seu investimento no momento de crise. Sim. Então, mas de toda forma, o risco operacional eu vejo no sentido de você ter uma continuidade da deterioração da economia, né? Que eu vejo com baixa probabilidade. Eu acho que está sendo conduzido da maneira que tem que ser conduzido. A gente vai cruzar esse ano, vai ser um ano difícil, mas o ano que vem deve voltar um pouco mais para a normalidade. Do ponto de vista de bolsa, eu acho que assim vai ser um ano volátil. Assim, tem muita gente mais qualificada que eu para falar disso, mas eu vivi bastante esse mundo, tendo estado aí 12, 13 anos em investment banking. Eu acho que vai ser um ano de alta volatilidade, né? É tradicional em ano de eleição você ter solavancos na hora que um fulano dá 2, 3 pontos para cima ou para baixo na pesquisa, ou o ciclano faz uma parceria com o Centrão, né? Aí a bolsa reage bem porque tem chance dele ganhar e assim vai, né? Até chegar lá perto. Então, quem não é profissional, né? Quem é o pessoal, pessoa física, e eu estou dentro desse bolo, faço minhas escolhas, né? Escolho meus cavalos e aí é ficar quietinho depois. É ter sangue frio, né? E fora isso tem a cena externa, né? Retirando estímulos, mercados emergentes acabam eventualmente sofrendo mais, né? Pois é, acho que a cena externa, mas se você olhar como um todo, né? A bolsa dos Estados Unidos está em alta direto, né? Está no all-time high, né? A gente está descolado dela, né? A gente cada vez mais descolado do valor em dólar da bolsa, né? Então a gente deveria, se fosse pela cena externa, a gente deveria ter subido mais, mas não, a gente consegue ficar ainda longe, perder ainda a mínima valorização. Pois é, né? Parece que os riscos aqui acabam sendo ressaltados, né, no meio dessas turbulências todas. Marcelo, eu vou fazer uma pergunta para você agora, que é uma pergunta lição de casa, que a gente faz sempre para os RIs, diretores financeiros, que é a sugestão de 3 métricas principais para os investidores ficarem de olho quando a Moura divulgar o seu próximo balanço. Quais 3 métricas falam mais sobre a saúde financeira da empresa? Perfeito. Métricas contábeis apenas ou posso falar uma métrica operacional também? O que você achar preferível para os investidores. Eu acho que assim, como métrica operacional, para o investidor entender se o que está sendo lançado, né? Porque a gente dá um número absoluto de lançamentos e um número absoluto de vendas, né? Certo. São importantes, mas uma métrica importante para ver se o que está sendo vendido e lançado está sendo bem aceito no mercado é uma métrica chamada VSO, né? Que é a velocidade de venda sobre oferta. Então, é o percentual do que eu vendi perante tudo aquilo que eu ofertei, né? Acumulado nos últimos 12 meses. É bom olhar no trimestre e nos últimos 12 meses para ver se aquela empresa, né, comparada com as outras, vende bem percentualmente a tudo que ela tem lançado e no estoque. Então, esse é um.
Ou tá? seja, dá para ver se a empresa não está com um elefante branco parado, né? Em resumo, é Exato, isso, né? exato. Então, às vezes a empresa fala, vendi 2 bilhões, né? Mas você vai ver que ela tem lá, ela tem 10 bilhões no estoque, né? O VSO, tudo que ela ofertou é 10 bilhões, o VSO é 20%. Aí a Sim, outra vendeu VSO de 50%, quer dizer, ela está mais ágil, está mais rápida. sim, O estoque não está ficando velho, né? sim. Estoque velho começa a encalhar, e aí assim começam a surgir os problemas, né? Lá na frente. Então, isso é importante acompanhar. A outra, aí outras duas que eu vou nas mais básicas do setor, que é um setor intensivo em capital, né, intensivo em dinheiro. Então você tem que olhar no demonstrativo de resultado a última linha, porque não é o EBITDA, é a última linha, é o lucro líquido, porque ali já passa todo o impacto do se a empresa tem custo de juros, né, custo financeiro ou receita financeira. Então, olhar ali a margem líquida, né? Margem líquida da empresa, margem absoluta em dinheiro e margem percentual da receita. E junto a ela, o ROI, né? Return on Equity, né? Que é essa mesma valor do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Também é uma forma de ver como a empresa está rentabilizando o capital, né, do acionista. Então, contabilmente. Então, assim, se a empresa, né, deu 100 milhões de lucro, patrimônio de 1 bi, então 10% é o ROI, você compara isso com a taxa do CDI e tal, fala, mas essa empresa aqui está pagando, né, não está pagando dividendos, mas ela está remunerando o capital, pelo menos ao valor do CDI. Então, ela está aí saudável no seu crescimento. Acho que são Tá essas certo. as métricas que eu... E adicionaria também, se puder, mais uma, Por o favor. dívida líquida sobre o patrimônio também, que é a estrutura de capital, né? Quanto a empresa está ou não endividada. Então, dividir o total da dívida menos o caixa pelo patrimônio. Então, hoje, o da Moura é negativo, em 5%, ou seja, a gente tem mais caixa do que dívida. Então, é um percentual super saudável. Que é importante comparar com outras, né? Você tem empresas que, quando está no positivo, aí você começa a olhar mais de perto. Ó, tem mais dívida do que caixa, divide pelo patrimônio, esse número aí, se ele começar a passar de 25%, 30%, tem que começar a ficar de olho para ver para onde está indo isso. Que pode entrar num ritmo de distress, né, como se fala. Marcelo, você falou de comparar com outras, é um gancho para a nossa pergunta final aqui. Por que investir numa ação da Moura do B e não nas suas concorrentes? Eu acho que pelo conjunto de fatores que eu fui descrevendo aqui, né? Eu acho que a gente tem o posicionamento estratégico diversificado em diversas capitais, que tem estoque muito baixo, onde a Moura tem um nome e uma reputação muito forte, um histórico de entregas alto e baixa concorrência. Cidades onde tem baixo estoque. Então, ou seja, capacidade operacional de continuar lançando e vendendo bem, né? Ter esse VSO que eu expliquei alto. Outra combinação são margens boas por conta da combinação de dois segmentos de negócio que é uma diferenciação que as outras empresas do setor não têm, né? A gente consegue também jogar com esses dois segmentos. A gente consegue, eventualmente, num ano de crise, colocar mais empreendimento de condomínio, onde eu tenho zero exposição de caixa, né, menos capital intensivo, e aí colocar menos incorporação tradicional, onde eu precisaria de buscar mais crédito com o banco, né? E além disso, eu acho que essa questão da desvalorização do papel, né, perante a condição estrutural e operacional da empresa, né, e perante o que o setor, né, pode andar nos próximos meses aí, anos pela frente. Eu diria que Tá é certo, isso. Marcelo. Obrigado, viu, Marcelo, pela sua atenção, pela clareza de ideias. O espaço está aberto para você e para a Moura do B. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer conversar com você, Gustavo. Fico à disposição, eu e todo o setor aqui de RI da Moura. A gente tem nosso site, tem nossos canais direto, nossas redes sociais. Será um prazer conversar com qualquer pessoa que tenha interesse em entender mais sobre a Moura. A gente tem bastante material disponível, tanto no site quanto conversando com a gente. Tá certo, Marcelo. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Aí do outro lado, acompanhando mais uma edição da série Com a Palavra, convido a acessar o nosso canal no YouTube para acompanhar as edições anteriores e, claro, a continuar com o valorinvest.com
para saber o que pode acontecer com o seu dinheiro e como você pode usar o seu dinheiro com sabedoria. Um grande abraço, até a próxima e tchau.